Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia de Vasco e Chapecoense, Campeonato Brasileiro. Vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno? Então vamos embora, porque Cuiabano está chegando ao Rio de Janeiro, Spinelli está a caminho, mudanças no time, mais uma vez Matheus França fora da relação dos jogadores para o jogo de hoje à noite, às 8 horas em São Januário. Lateral contratado do América Mineiro. Tem mais reforços chegando? O café está repleto. Então, enquanto você toma o seu cafezinho, eu peço a você o seu like, comenta, compartilha quanto vai ser o jogo hoje em São Janu. Claro, se é novo, se inscreve no canal. Se tiver a função hype, hypa o vídeo e vamos juntos com o fanático vascaíno. Ótimo dia, hein? Começar com um cafezinho é tudo de bom. Sem açúcar, tá? Bom, vamos lá. Começar falando sobre Paulinho, lateral esquerdo do América Mineiro, de 21 anos. Notícia trazida pelo Vene Casagrande. Vasco assinou um pré-contrato com o atleta. Aliás, há quanto tempo você não escuta falar que o Vasco assinou um pré-contrato com algum atleta, né? Essa possibilidade, com credibilidade no mercado, do Vasco trazer novos jogadores para o clube, né, e jogadores promissores, como é o caso desse lateral do América Mineiro, que vai ser anunciado daqui a alguns meses, já que ele tem contrato com o Coelho. Quem está desembarcando no Rio de Janeiro é Cuiabano, já vou falar sobre isso, e vem para brigar por vaga titular com o Lucas Piton. Lista de jogadores para hoje, e o Matheus França de novo não está relacionado. O Paulo Henrique segue de fora com problema médico, mas o Matheus França de novo cortado. Não sei o que pensa o Diniz, eu sei que ele tem a intenção de recuperar o Matheus França, mas mais um jogo e ele não é relacionado, não sei, cara, o que está acontecendo no treinamento, que ele observa e fala assim, olha, não está dando, não está entregando, não está dando a resposta necessária para seguir no Vasco. Janela de transferência para a Inglaterra fechou. Vai ficar com ele até o final do contrato? Vai recuperá-lo, Diniz? Eis as suas missões, né? Nessa temporada 2026. Bom, o atacante Spinelli está por detalhes para acertar o contrato de 3 anos com o Vasco, questão de documentação, e ele deve desembarcar no Brasil entre amanhã, sexta-feira, e sábado. Essa é a expectativa, com o Vasco voltando a campo, depois de hoje, no domingo. Aliás, o jogo clássico está confirmado para São Januário, hein? São Januário vai receber o clássico Vasco e Botafogo. A polícia liberou. Aliás, falando em São Januário, deixa eu dar mais um golinho no nosso café. Bom demais, cara. Rolou um bate-papo com a galera do Expresso 1923. Grande abraço para todos da turma lá. Do Renato Brito Neto, que é o primeiro vice-presidente geral do Vasco, que é o responsável por tocar a reforma de São Januário. Eu vou botar um vídeo no ar aqui do vereador Pedro Duarte, porque ontem teve uma reunião com o prefeito Eduardo Paes, representantes de construtoras, o presidente Pedrinho e membros da diretoria. E o prazo que a Sode Capital tinha para fazer a compra do terreno do Marapendi, na Barra da Tijuca, esgota agora dia 12 e não vai acontecer. E eu vou explicar por que depois do vídeo. Primeiro se liga no vídeo do vereador e eu vou trazer desmembramento desse bate-papo lá. Informações novas, se liga. Fala galera, saudações vascaínas. Aqui quem fala é o vereador Pedro Duarte, o representante da Câmara Municipal do Conselho Consultivo da nossa tão aguardada reforma de São Januário. E é exatamente sobre isso que eu tenho novidades muito importantes. Acabei de sair de uma reunião aqui na Prefeitura, liderada pelo prefeito Eduardo Paes, pelo vice-prefeito Eduardo Cavalieri, exatamente tratando sobre isso. Tivemos a presença do presidente do Vasco, do Pedrinho e de várias construtoras para falar sobre a venda do potencial construtivo. E quais são as novidades? Agora, no dia 12 de fevereiro, vai acabar a promessa de compra e venda que o Vasco possui assinado com uma empresa que não vai realizar, não vai concluir essa compra. E já sabendo disso, o prefeito convidou várias empresas grandes, sérias, que têm capacidade de levar adiante esse projeto,
elas estiveram aqui presentes hoje, foram várias, exatamente para ouvir diretamente do prefeito que esse potencial construtivo volta ao mercado e que terá segurança jurídica, terá demanda aquele que investir. Esse é um projeto prioritário para a nossa cidade. E as empresas falaram na reunião que possuem muito interesse em fazer essa compra, que algumas, inclusive, já estavam em negociação e agora poderão avançar. Então, estou confiante de que muito em breve, esse mês, no máximo mês que vem, nós teremos boas novidades de novas empresas entrando na disputa desse potencial e dessa vez, de fato, assinando, realizando essa compra e o Vasco, enfim, podendo ter os recursos para, com tranquilidade, iniciar o processo da reforma do estádio de São Januário, que sabemos tem que ser feito com muito cuidado. Isso envolve a demolição do estádio que nós temos tanto carinho para a construção de um novo, mais moderno, popular e que tenha a capacidade de atender minimamente a nossa torcida, porque sabemos que hoje, São Januário, temos um carinho enorme, mas não comporta a torcida do Vasco. Por isso aqui, mais uma vez, muito animado com o que nós ouvimos diretamente do prefeito e das várias construtoras que estavam aqui presentes, e vou atualizando vocês com relação a isso. Tá aí, o vereador Pedro Duarte, muito animado, muito empolgado, pós essa reunião, procurei o Renato Brito e outros integrantes da diretoria do Vasco, consegui rapidamente um contato com o Renato Brito, que me disse o seguinte, falou, Fábio, não houve prioridade, né, não houve exclusividade com a Sod Capital, o que houve foi um avanço, palavras, né, porque realmente o terreno do Marapendi estava em negociação e atendia a venda de 220 mil metros quadrados do potencial do Vasco da Gama, restando mais 60 mil, que já estavam negociados com duas empresas, cada uma comprando 30 mil, e aí totalizaria o valor do potencial construtivo do Vasco da Gama. O que pegou? E aí na informação que o Renato me disse, porque essa informação eu já falei aqui no canal e repito, o terreno do Marapendi, ele tem 4 donos, 4 irmãos, só que a irmã faleceu. E o marido dela é quem toca a operação com os outros 3 cunhados, né? 3 irmãos dela. E não houve consenso. Além disso, os sócios começaram a se rebelar pelos valores que estavam sendo atribuídos à operação. A operação foi se arrastando, até que agora o prefeito Eduardo Paz resolveu entrar na negociação e falar, cara, vamos acelerar isso, o potencial construtivo do Vasco é fantástico, não vai haver nenhum impedimento jurídico, político, vai ter um processo célere para poder acontecer. E nesse podcast que eu citei mais cedo, que eu aconselho você a assistir, o papo foi muito bom, do Renato Brito com a galera do Expresso, o Renato dá detalhes como existem 2 outras empresas que já estão garantidas com 30 mil metros, ou seja, por isso que 220 estava para a SOD. O terreno do Marapendi é um dos poucos terrenos que atenderia esse tamanho como um todo, o outro seria o do Terra Encantada, para quem é do Rio de Janeiro, fica em frente ali ao Via Parque, hoje também tem o Barra Dora, um terreno gigante, mas que numa nova readequação de avaliação já não pegaria os 220 mil metros quadrados, sim 180, mas enfim, são poucos terrenos no Rio de Janeiro que atenderiam de uma forma quase que totalitária o tamanho da compra que a Sod Capital ou qualquer outra empresa faria. Não houve nenhuma exclusividade, porém também não apareceu nenhum outro cliente, nenhum outro parceiro querendo pegar esse valor todo, né? E a Sod Capital ficou amarrada em relação à negociação, por isso ela não avançou, e aí o Vasco agora, junto com a Prefeitura, está buscando novas soluções. Conversei com pares do Vasco da Gama, que estão animados com a possibilidade de construtoras que agora voltam a aparecer para essa negociação, porém, não tão céleres quanto o tempo que disse o Pedro Duarte aí, agora, fevereiro, março, no máximo, está tudo resolvido, porque demanda um pouquinho de tempo. Disse o Renato Brito, inclusive, nesse podcast, do pessoal do Expresso, lá, muito bom, repito, que não há um prazo, um cronograma ainda, né? Há reuniões semanais, quinzenais, com os players do mercado, 2 novos entraram nos últimos dias procurando o Vasco, mas não há um prazo, um cronograma, fecha final de 2026, começa a construção em 27, no ano de centenário, 3 anos, esse sim é o prazo de construção. A obra não vai ultrapassar R$1 bilhão. O Vasco tem N receitas, o name right é uma delas, mas mais para o final, até porque as empresas que estão juntas com o Vasco da Gama avaliando a construção, né, ou a modernização do estádio, entendem que o name right é algo que pode ser feito para o final,
até para valorizar ainda mais, pós-obra, né, o final de obra é outro valor. 70% é um máximo, mas entre 55% e 70% do estádio em pé, então cadeiras não vão estar colocadas na totalidade de São Januário. Enfim, vale muito a pena bater esse papo e acompanhar o podcast, porque tem muito conteúdo bacana ali sobre a reforma de São Januário. Bom, aliás, falando de São Januário, falei clássico domingo, 6 da noite, Vasco e Botafogo autorizado pelo BEP. E aí a expectativa de que o novo estádio receba os outros clássicos, Flamengo e Fluminense. Né? E o Vasco não vai abandonar o Maracanã. E tá certo, não tem que abandonar o Maracanã. O Maracanã também é a casa do Vasco. Para jogos de maior porte, acima de 45, 48 ou 50 mil, a capacidade que ficar total de São Januário, tem que jogar no Maracanã, que comporta 75 mil fácil. Bom, vamos falar também sobre Cuiabano. Rapaz, essa imagem aí que o Yuri Rodrigues produziu pra gente, fantástica, né? Da chegada do Cuiabano, desembarcando no Rio de Janeiro, aí no IA. Foi legal pra cacete, cara. Obrigado, Yuri, que faz um trabalho fantástico no perfil Vasco Verso. Recomendo você a seguir. É muito legal. Esse trabalho de inteligência artificial, cara, é fantástico. É assustador em alguns momentos, né? Porque às vezes você se coloca na situação e você... Pô, peraí, eu estive lá? Não, não sou eu. Ah, não, sou eu. Cara, é muito legal. E quando usada com categoria e qualidade, como é o caso da galera do Vasco Verso, liderada ali pelo Yuri, porra, muito legal. Cuiabano vem para ser titular, jogador importante, tem qualidade, é novo, mas já tem a experiência, atua como lateral esquerdo, que é a vaga do Piton, atua na segunda linha pela esquerda também. Ah, mas ele se machuca muito, até no nosso grupo do WhatsApp VIP, que eu espero você por lá, quem até amanhã entrar no nosso grupo e escolher o plano semestral, além da camisa do canal, vai escolher, pode ser esse modelo, pode ser a branca já da temporada 2026, vai ganhar um boné do Fanático Vascaíno, que optar pelo anual, além da camisa, copo térmico, mais o boné. O boné vai de brinde no grupo do WhatsApp VIP, manda mensagem aqui, tá o e-mail, para eu passar todas as informações, tá legal demais. E lá o JP, o João Pereira, lá dos Estados Unidos, Mr. Azevedo, o Cuiabano se machuca muito, tem que ficar atento e tal. Eu fui procurar o histórico, realmente ele teve algumas contusões, umas leves, outras não. Uma entorse do tornozelo foi a de maior tempo de recuperação no Botafogo, em que ele ficou o mês de agosto todo fora, mas fora isso são contusões musculares normais, jogador de futebol, de ficar às vezes uma semana, 15 dias, mas não é aquele cara que desfalcou 6 meses, 7 meses o time do Botafogo. E foi um jogador importante, marcou belos gols, jogador de muita força, de muita técnica, que vai obrigar o Piton a voltar a jogar. Não dá mais para ficar sentadinho na vaga titular. Aliás, que não está fazendo por merecer. Hoje ele deve ser titular. Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Andrés, Brenner e Nuno Moreira é o time titular para pegar a Chapecoense às 8 da noite. E claro que nós vamos transmitir esse jogo aqui no canal. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Volto mais tarde, em 7h15 da noite. Atenção, membros do canal. Live hoje às 6 da tarde, pré-jogo nosso, especial live de membros do canal. Vai um cafezinho aí? Então vamos embora, vamos juntos. Um grande abraço. E você viu passar aí, hein? Durante todo o vídeo, kto.bet.br é o site que eu indico para você, para maiores de 18 anos. Lembrando que é apenas um jogo, ganhar ou perder faz parte. Tem a chance extra, não perca essa oportunidade. Vá na aba de promoções, aceite, aposte. Apostou, ganhou ou perdeu, você leva de volta aí esse valor, coisa linda, hein? Para você apostar de novo de graça. Fechado? Grande abraço, um excelente dia para você, uma quinta-feira abençoada e que venha hoje a nossa primeira vitória no Campeonato Brasileiro, porque nós, torcedores vascaínos, fanáticos vascaínos, merecemos demais. Cafezinho para você, tudo de bom, um grande abraço e até mais tarde.